E depois fazem-se de vítimas que a minoria está a ser perseguida. Olha, esta conversa não passa. Depois vai a líder bater na porta dos embaixadores, queixar-se, fazer queixinhas junto de embaixadores. Isto fica mal. Senhor deputado, partidização da administração pública. A vossa prática, a vossa matriz. Nós nunca fomos partido de Estado. Combatemos partido de Estado. E se quisermos testar isto, houve um momento de teste e os senhores votaram contra. Partidização não é uma questão de nomeação de cargos, é exercício. Nós trouxemos aqui lei de incompatibilidades, os senhores votaram contra. Lei de incompatibilidades de exercício de cargos de direção da administração pública com cargos partidários. Votaram contra. Inelegibilidades relativamente a pessoas ou cidadãos que ocupam cargos de direção, delegados de ministérios, para não constarem listas legislativas e autárquicas. E estamos a lembrar para poder terminar, porque isto é vossa prática, as listas já eram feitas, praticamente tinham todos os delegados dos ministérios lá, diretores de escola, a usarem as funções para fazerem campanha. Delegados de ministérios a fazerem frente a presidentes de Câmara e a dizer eu vou lhe tirar desse cargo. Isso é a vossa prática. Senhor, não fale. Também é outra coisa que deviam estar proibidos de falar era de despartidização. Não falem nem de TACV, nem de partidização. Não falem. Ficam as recomendações. Não falem de TACV, não falem da partidização, porque os senhores têm contas por prestar ainda relativamente a estas matérias. Muito obrigado. Senhor Primeiro-Ministro, as queixinhas que eu fui fazer, como o senhor disse, terão tido algum impacto. Basta o senhor ver o discurso do Presidente da República no dia 5 de julho, não é? Porque ele praticamente deu-lhe um puxão de orelhas para lhe dizer que as minorias devem ser respeitadas. O recado não era para mim, era para o senhor. Isso veio na sequência da audiência que eu pedi ao senhor Presidente da República, exatamente para lhe expor as tentativas de fragilização da sua maioria para com a democracia no país. Mas veja, quando eu vou enquanto líder do maior partido da oposição aos embaixadores, parceiros de desenvolvimento do Cabo Verde, ao Presidente da República enquanto mais alto magistrado da nação, faço com sentido de responsabilidade. Porque Cabo Verde é um país reconhecido internacionalmente pelo seu nível de democracia. E é isso que o senhor e o seu governo querem pôr em causa. Contrariamente a mim, eu não fui nunca a nenhuma embaixada, por exemplo, pedir que não fosse dado um projeto como o MCA para Cabo Verde. Porque eu penso no país. Eu quero ajudar a salvaguardar a democracia, que é fundamental para o nosso processo de desenvolvimento. O senhor vem dizer aqui que nós perseguimos a Binter. Não perseguimos nem a Binter, nem nenhuma empresa privada. E recordo que a Binter entrou cá com a governação do PICV, mas entrou de forma clara e transparente. Nós somos contra, sim, negócios intransparentes, obscuros e com indícios claros de corrupção. Repito-lhe, indícios de corrupção. Senhor Primeiro-Ministro, veja, eu pedi informações, mandei distribuir a carta que o senhor disse que eu não pedi informações. Já facultei aos jornalistas. Pergunta ao senhor Ministro das Finanças o que é que ele me respondeu. Pergunte-lhe. Nós pedimos um debate ao Parlamento aqui. O senhor não disse absolutamente nada. Nada. Ontem entregamos uma denúncia ao Ministério Público para pedir que seja investigado. A minha postura é sempre a mesma, porque felizmente eu posso dizer que eu tenho uma grande serenidade que advém da consciência tranquila. Sabe, senhor Primeiro-Ministro, eu não tenho rabo de palha, nem tenho telhados de vidro. Por isso mesmo que eu falo aqui, eu não tenho problema em nenhum momento de levantar a minha imunidade parlamentar, porque eu falo com responsabilidade. Eu pedi ao Ministério Público que investigasse
Eu acho que todos aqueles que tenham praticado qualquer ato lesivo dos interesses do Estado de Cabo Verde devem ser responsabilizados. Eu disse isso no caso do Novo Banco e diluei em qualquer caso. Agora, que o senhor também preserve os interesses superiores da nação. E tudo o que eu puder fazer para acompanhar, para ter acesso a informações, pode acreditar que eu poderei ficar cansada, não dormir, mas não desistirei. Em segundo lugar, para lhe dizer que nós votamos contra a isenção de vistos porque a forma como o senhor fez é uma forma errada. O senhor não planifica, não programa, vai a uma inauguração de um casino no Sal, entusiasma, se emociona e anuncia a isenção dos vistos. Os responsáveis por 90% da cota turística no país não foram sequer ouvidos, não estão de acordo, o senhor sabe. Depois faz as contas e vê que há uma renúncia fiscal de 20 milhões de euros. O que é que faz? Primeiro, apresenta uma sobretaxa de segurança, porque o senhor trabalha atabalhoadamente, desculpe lá dizer-lhe. Primeiro diz que é uma competência do governo. Vai estudar, consulta juristas e vê que afinal é o Parlamento. Segundo diz que não há renúncia fiscal. Depois faz as contas e afinal apresenta a sobretaxa. Por último, lei das incompatibilidades, votamos contra sim. E voltaríamos a votar. Sabe porquê? Porque nós queremos concurso público. Foi isso que o senhor prometeu. E o senhor ficou de trazer o pacote. O senhor gosta de pacotes? Senhora deputada, o seu tempo terminou. E não trouxe ainda este Parlamento o pacote. Portanto, esteja à vontade, Sr. Ministro. Mas nós vamos continuar a seguir sim. Muito obrigado. Senhora Presidente do PSCV e líder da bancada do PSCV. Vir falar aqui de ética política, vilipendiar transparência. Eu repito aquilo que eu disse há bocado. A senhora tem que dar lições em casa primeiro, dentro do seu partido, para saber se as regras da democracia estão a funcionar, se as regras do respeito pela minoria estão a funcionar, se as regras da não interferência na eleição dos órgãos estão a funcionar, qual é a avaliação que o seu partido faz da forma como exerce o poder dentro do seu partido e qual é a avaliação que os cabo-verdianos fazem do estado da oposição. Senhora líder, o seu discurso não convence os seus e não convence o país. Agora é pena que, de facto, o PSCV esteja nesta situação. O Partido da Independência esteja nesta situação. Em vez de estar, de facto, a fazer uma posição forte, focalizada naquilo que interessa ao país, está a tentar desenrascar-se. A desenrascar uma liderança perdida com bússola estragada. Isto não serve o país. Não serve o país, porque de facto colocar os interesses de safar a qualquer custo dentro de um processo de gestão da oposição não é a melhor postura para uma contribuição positiva para o desenvolvimento do país. Pior do que isso é a vitimização. Isto está muito claro em termos de truque para tentar passar lá fora. Dar a ideia que esta maioria persegue a minoria. Não cumprem as regras de funcionamento do regime democrático no Parlamento. E fazem-se de vítimas. E, de facto, vão fazer queixinhas aos embaixadores, queixinhas ao Presidente da República. Senhora líder do parlamentar, o Presidente da República não puxa orelhas a ninguém. Ele é um homem adulto, responsável pelos seus atos, um bom Presidente da República e sabe quais são os seus limites de poderes nas relações com o governo. Portanto, se quiser ver a diferença é que nós temos uma boa relação institucional, respeitamos o Presidente da República, convergimos no essencial relativamente aos desafios da governação do país. Não meta
a Sua Excelência, o Presidente da República, nesta embrulhada de queixinhas que a senhora foi fazendo e quer tirar aqui o proveito do uso da figura do Presidente da República. Não use isto. Isto não é questões de campanha eleitoral. Os senhores só pensam em campanha, promessas de campanha, próximas eleições. Nós estamos a pensar no futuro de Cabo Verde. Não me interessam as próximas eleições. Não estou a pensar nem nas próximas eleições internas, nem nas próximas eleições do país. Estou a pensar e o meu compromisso é com Cabo Verde. E é com Cabo Verde que nós estamos a trabalhar. E aqui a atitude é totalmente diferente. Os senhores sofrem numa partida rita aguda, realmente. Veem tudo em função do partido. E esta atitude que levaram depois para a governação prejudicou muito o país. Este país não está preso a nenhuma herança hereditária de poder. Este país não está preso e não pode estar preso a nenhuma ideia de legitimidade histórica de poder. Este país é uma democracia. Este país não pode ficar prisioneiro de ideias e de ideologias que já deram prova que não funcionam. E sempre que foram tentados implementar, o país entrou em problemas. Desenvolvimento local e regional. É uma mudança substancial de atitude, sim senhor, porque antes viam as câmaras municipais como concorrentes, sufocavam, competiam com as câmaras nessa ideia de partidarita aguda. Cada dinheiro é visto em função do voto, por isso sufocavam, porque não queriam que as câmaras municipais funcionassem, porque era uma ameaça ao vosso poder. Hoje tudo é diferente. Tudo é diferente. Há mais competências transferidas aos municípios, há mais recursos e há uma coisa importante, espírito de parceria. E não de competição. E Cabo Verde está a ganhar com isto. As localidades estão a ganhar com isso. Os senhores criaram uma série de coisas que não funcionaram. Falidas à partida. Banco... Novo Banco. CV Garante. Descapitalizado. Banco de Cultura. ADEI. Para não dizer clusters que se pagavam salários de 600 contos. Clusters pagando salários de 600 contos e coisas do tipo. Não queiram que continuemos a reproduzir aquilo que não funcionou. E nós estamos a trabalhar afincadamente para, de facto, dar um salto significativo. Não reproduzir aquilo que levou essas empresas à falência, mas dar-lhes sustentabilidade, alavancar a economia nacional e darmos um formato diferente para a economia do país. Isto vai acontecer, queiram ou não queiram, mas os cabo-verdianos querem e é com os cabo-verdianos que nós vamos fazer isto funcionar. Eu devo dizer sim, que o senhor de facto tem dois grandes projetos. Tem o projeto da confiança e tem o projeto da atitude. Uma confiança sem resultados e que não se traduz nem em números, nem em escudos cabo-verdianos. Uma confiança que fez aumentar a dívida pública, que fez aumentar o desemprego, que estagnou o crescimento económico, que suspendeu o investimento público, que aumentou a dívida interna, que aumentou as despesas totais, que aumentou as despesas correntes de funcionamento, que aumentou os juros da dívida interna em 13,5% e que aumentou o serviço da dívida pública externa. O senhor tem um outro grande projeto, o projeto da nova atitude. Todos os cabo-verdianos já ouviram o senhor dizer que é preciso uma nova atitude. Esse seu projeto de nova atitude é uma nova atitude de permanente desconfiança e de reiterada perseguição a todos quantos não leem pela cartilha do MPD. É uma nova atitude que só reconhece competência e mérito aos cabos eleitorais do MPD. É uma nova atitude que faz um discurso e, na prática, faz exatamente o contrário. Particularmente no que tange
à gestão dos recursos públicos e à despartidarização da máquina pública. Uma nova atitude que acantona todos quantos já contribuíram para este país e que hoje são vilipendiados, julgados e condenados na praça pública numa atitude de absoluta falta de ética política e de sentido de Estado. Uma nova atitude em que o Primeiro-Ministro e os membros do Governo, quando confrontados com a falta de transparência na gestão da coisa pública e a ausência de resultados na sua governação, fazem fuga em frente, lançam inverdades, estribam sem falsidades e, quando apanhados, ficam mudos e calados, como se nada tivesse acontecido. Senhor Primeiro-Ministro, nem a confiança ainda se traduziu em escudo cabo-verdiano, nem a sua nova atitude se traduziu em ganho. Não há ganho de resultados, não há ganho na transparência, não há ganho na ética e não há ganho em sentido de Estado. Vamos aos fatos nestes 16 meses da sua governação. O senhor ainda não conseguiu nenhum resultado nas suas 3 bandeiras de campanha: crescimento, emprego e segurança. Crescimento, o senhor encontrou no primeiro trimestre de 2016 o país com uma taxa de crescimento de 6,8%. Primeiro trimestre de 2017 a taxa foi de 3,6%. E vou-lhe dar uma novidade. O senhor Ministro das Finanças gosta muito de ler. Vá ler a última avaliação do FMI, do dia 17 de abril de 2017, para confirmar que a estimativa do PIB potencial de Cabo Verde até 2024, repito-lhe, até 2024 é de 4%. Portanto, uma bandeira sua já caiu. Não tem solução. Queria lhe dizer que no emprego, os senhores saiam à rua e perguntem às pessoas. Dos 12,4% que encontraram, já vamos em 15%. Mas com a vossa capacidade de destruição, não sei onde é que iremos parar. Porque um dia despedem no Novo Banco, o outro dia é nos TACV, outro dia é Águas de Santiago, outro dia há câmaras municipais. Portanto, a situação de facto é dramática, é preocupante. Na segurança, para além do nível de criminalidade ter aumentado, temos hoje em dia inovações. Assaltos a bancos, sequestro a turistas, ocultação de cadáveres, e o governo insiste em meter a cabeça na areia, fingir que nada está a acontecer, que tudo está bem, que não há problemas, pensando que pode continuar fazendo promessas de campanha até 2020 e 2021. Mas não foram só as bandeiras de campanha que o senhor não conseguiu ainda cumprir. É o seu programa de emergência. Aumento do rendimento para as famílias. O que as famílias cabo-verdianas sentiram? A luz aumentou, a água aumentou, transportes aumentaram, taxa de inflação aumentou, gás aumentou, combustível aumentou. Há rendimento das famílias, tudo isso sem nenhuma atualização salarial anual, conforme prometeram. Falamos de financiamento para as empresas? Não. Para além de workshops, reuniões, seminários e cafezinhos, nada de novo. Há promessa de um fundo de garantia soberana de 100 milhões de euros que o Primeiro-Ministro não diz aqui como é que vai financiar. Ninguém sabe de onde é que vai sair esse dinheiro. Senhor Primeiro-Ministro, mas não é no turismo? O senhor, tudo o que inaugurou, visitou, não é resultado da sua governação. Na economia marítima, o senhor foi a São Vicente anunciar aquilo que já estava, mudando o nome, aliás, especialidade sua, mudou a DEIPA para a empresa, Cabo Verde Investimentos para Cabo Verde Trem Invest e ficou tudo igual. No meio rural e na agricultura, absolutamente nada. Uma novidade, suspensão das barragens, suspensão da barragem de Principal em Calheta de São Miguel. Infraestruturas, todos os cabo-verdianos ouviram o Sr. Primeiro-Ministro prometer que iria entregar ao Parlamento em dezembro de 2016 um pipeline com os grandes projetos. Meus senhores, estamos no mês de julho. O pipeline deve estar a caminho, mas deve estar a vir, de facto, com um grande problema na andança, porque ainda não chegou à Biblioteca Nacional. Na educação, não temos isenção de propina, bolsas de estudo diminuíram, transporte escolar o tempo não da bancada existe. terminou. Senhor Presidente, o que podemos concluir
O governo não tem visão, não tem estratégia e, como tal, não tem resultados para apresentar à nação cabo-verdiana. Mas o pior é que, estou a concluir, Sr. Presidente, para além de não ter resultados, não tem coragem e não tem humildade para assumir isso mesmo. Infelizmente, a sua governação tem sido sem jogo e falado. Senhor Primeiro-Ministro, termino fazendo um apelo. Pare, pense, reconheça que as coisas não estão bem, articule, mobilize competências e vontades e vamos trabalhar por Cabo Verde.